material daqui por exemplo, não, Pode a gente estar no Word, ele vai lá. Coloca ali em cima também, para terminar. Vocês sentados aqui. eu liguei aqui Boa, legal. Vamos os presentes. Nós estamos tendo a semana de início das aulas e a gente está na semana também de conselho de classe. E nós temos no início com os professores e com os trabalhos de cada sala. Então, a maioria dos professores está nessa rotina, né? E a audiência, né, hoje, ela tem um objetivo assim, de dar uma revisitada no PDI que já foi escrito, né? Estava explicando até para o Fernando. E então a gente está com assim, né, uma tentativa de olhar para o que nós fizemos de planejamento e tentar melhorar esse planejamento. Então a gente vai fazer essa audiência com essa finalidade, assim, sabe? Mas nós sabemos que o campo está muito movimentado, né? Vocês viram que está em construção também, um pouco, né? Eu não veio aqui da outra vez, né? Então estamos nessa atividade de construção e faz um pouco mas agradecer muito a presença. Muito obrigado por vir aí. Fernanda, Thiago, o Senac. Você sabe disso, mas ela pediu para externar, né, o carinho que ela tem pela instituição. Obrigado. Sei que ela estará sempre à disposição, como sempre teve, né? Sim, sim. Tudo possível está ajudando através dela, através de emendas positivas dela, e também de colegas dela, né, a nível federal. Então, a proposta é sempre estar com a atenção voltada para isso. E nós reconhecemos a qualidade, né, o quão isso é importante para os jovens, né, que participam dos estudos, alunos também, né? Sim, sim. Os programas inclusive com o Senac, né? Vamos começar agora Mulheres 1000, um programa do governo federal para atendimento de mulheres em alta vulnerabilidade social, né, que estão. E um curso muito interessante do ponto de vista da profissionalização para cuidador de idosos. Né? Então, são mulheres dos CRAS, né, uma parceria Prefeitura, Senac, Instituto Federal, que procura, através dos CRAS, né, atender mulheres, né, pelo menos mulheres que têm um perfil para essa finalidade, formação de profissionais na área de cuidador de idosos. Então, dá um trabalho, dá emprego, enfim, né, é um projeto muito interessante dentro do Instituto. Essa profissão está ganhando atenção, né? Cada vez mais, em função do envelhecimento, né, da população. Nossa, Exato. muito bom. Muito legal. Então, agradecer ao Senac, né, sempre parceiro, sempre presente aqui no Instituto. Né? Obrigado, Fernando, Thiago, pela Lição? Lição do representante, o diretor do Senac. Do Senac. Lição do Senac, o Onofre, Baraldi, ele é assessor da DEC, a Márcia, né? Regiane, Sindicato da Alimentação de Sindicato da Alimentação. Eu posso fazer um comentário? Você está falando do cuidador de idosos desse curso. Eu estava lá cedo na Conferência Nacional das Mulheres lá. E a secretária lá de São José do Rio Preto, da mulher, eles vão montar um balcão só para mulher mesmo, só emprego para mulher mesmo. Porque hoje já está provado que é a mulher que está bancando a casa. E tem muita questão da agressão doméstica, entendeu? A mulher está ficando mais independente e ela não aceita mais, entendeu? Até nós também, no sindicato, estamos fazendo uma campanha de assédio moral e sexual. A gente divulga na rede social e toda semana tem a Voz do Trabalhador que o Marcelo grava um programa. Isso é importante. É uma ação fundamental de cidadania das mulheres. E esse é o intuito, né? Esse curso tem esse intuito de formar mulheres e colocar no mercado nessas funções que têm demanda, né? Sociais, do arranjo coletivo também, no caso específico do curador, porque a parte de serviço tem crescido muito, né? Então, o Senac trabalha, a gente percebe que é uma profissão, né? Um tipo de trabalho digno, bom, importante,
acaba ajudando essas mulheres, né, capacitando-as para um diploma, um certificado, para nós também dando valor, né, para a formação, da dignidade, né, e evitar essas, né, hoje a mulher realmente é aquela que banca, lidando com dificuldades mínimas, deslagues e Sobrecarregada acima de tudo, né? São várias funções, né? É acúmulo de função, né? A tripla jornada, né, da mulher. Murilo, aproveitar e agradecer o convite para participar do PDI do Instituto. O Instituto tem sido um importante parceiro para a gente, né, nos projetos de extensão principalmente. Vocês conseguem dialogar com o público que a gente não consegue levar para o Senac lá na nossa atividade física, então esse tipo de projeto ajuda a gente a acessar a população que de fato precisa do projeto, né? Como você bem disse, a população de vulnerabilidade, a gente busca trabalhar cursos que têm geração de renda rápida e efetiva no cuidador, como os cursos da área de gastronomia. A gente percebe que por meio deles a gente consegue gerar isso que a gente estava falando um pouquinho, né, da emancipação da mulher, né, da fugir da violência doméstica, que infelizmente ainda é muito recorrente, né. Também tivemos participação no evento lá hoje, alguns representantes nossos, foi muito legal a discussão, porque elas nos passaram também, tinha pessoalzinho nosso lá também, porque para a gente é muito importante dialogar com todo mundo que está cuidando dessa população, né, em vulnerabilidade e tal. E conosco aqui, obrigado pela parceria e pelo convite, porque esses projetos são muito importantes para a gente consegue acessar a população que de fato precisa da formação profissional, de qualidade, precisa de geração de renda, precisa se emancipar para o mundo do trabalho, e parcerias como a nossa permitem que a gente faça isso. Obrigado. Certo? Obrigado pelo convite e obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pelas palavras aí. Agradeço. A gente aí da revisão do PDI, né? O professor Tiago, professor da área da Química, agradecer também. O professor Ione, que é presidente da comissão do PDI, que está tocando todo o projeto, né, de revisão. E Patrícia, na servidora, né, batalhadora aqui também, que é nossa, trabalha na biblioteca, nessa administração, e está assessorando também muito importante o trabalho aqui da revisão do PDI. Acho que a gente pode começar, né? Vamos começar? Que a gente dá uma celeridade. E eu sei que talvez até o Fernando e o Thiago tenham que ir um pouco mais cedo, né? Eu só ia pedir um pouquinho para que, se vocês pudessem sentar para esse meio, e eu ia perguntar se eu posso gravar, registrar. Não tem problema? Posso, não tem problema. Onde fica melhor que a gente se sente? Ah, por aqui no meio, aqui mais no centro aqui, porque aí a gente consegue registrar aqui a presença. É 1,56 m, aqui enxerga bem. Eu vou ficar aqui, querendo. Boa tarde a todos e a todas, muito obrigado pela presença. Gostaria de dar início à nossa audiência pública para a revisão do PDI de Catanduva, do IFSP, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Catanduva. Agradecer à comissão do PDI, em nome da professora Ione, que está aqui presente, Patrícia, nossa servidora, Tiago, que também é servidor, e também participante da comissão de revisão do PDI. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados aqui, né, representando o Sindicato de Alimentação de Catanduva, a senhora Regiane. Isso, muito obrigado, Regiane, pela disponibilidade, por representar esse importante sindicato. Representando também a nossa deputada, Beth Sayão, gostaria de agradecer a presença do Nof Baraldi. Muito obrigado, Nof. Agradecer também a presença do Senac, né, aqui de Catanduva, o Fernando e também o Thiago pela presença, e todos daqui da comissão. Então, muito obrigado pela presença nessa importante audiência. Nós estamos um pouco esvaziados por conta dos vários eventos que nós estamos ocorrendo ao mesmo tempo aqui no campus, conselhos de classe, então os professores estão envolvidos nesse processo. E nós tínhamos um prazo para essa audiência acontecer, então nós estamos atendendo esse prazo. Então,
gostaria da compreensão de todos e falar um pouco sobre essa audiência pública. E provavelmente, né, esperamos que cheguem mais representantes aqui, então se for chegando mais gente, vai agregando aqui à nossa discussão. O que é o PDI? Né? O Plano de Desenvolvimento Institucional dentro do Instituto Federal de São Paulo. Né? O Instituto Federal cria um planejamento, né, que é de médio e longo prazo, que visa abertura de cursos, fechamento de cursos, expansão de unidades e oferecimento de algumas demandas, né, que a comunidade traz para o Instituto Federal em forma de cursos. Então, é um trabalho que é coletivo e com a comunidade, com a finalidade também de observar as demandas que nós podemos atender via cursos, sejam eles cursos continuados, sejam de formação continuada, que são cursos de curta duração. Né? Cursos de formação técnica e tecnológica, cursos de curta duração, no caso de formação inicial continuada. Mas para que isso aconteça, qual é a análise que nós fazemos em cada campus? Né? Essa análise é feita em forma da infraestrutura que o nosso campus tem. Então nós observamos a nossa infraestrutura, que nós temos de salas de aula, laboratórios e tal. E nós observamos também a questão da disponibilidade de servidores, né? No sentido de professores naquela formação específica. Se nós não temos professores naquela formação específica, talvez a gente não tenha capacidade de oferecer determinado curso, determinada atividade ou capacitação. Então, por exemplo, o SENAC tem sido um parceiro importantíssimo nessa oferta de cursos que nós não temos hoje pessoas, né, capazes, capacitadas naquela área. Então, agradecer muito a presença do SENAC aqui, nosso parceiro de cursos na área de formação inicial e continuada. Muito obrigado. E também nós olhamos também a nossa capacidade de investimento. Então, como nós temos um orçamento, e esse orçamento é federal, ele é feito a partir de uma matriz orçamentária, distribuída para cada Instituto Federal, e cada campus recebe também uma parte desse orçamento. A partir desse orçamento, nós também fazemos o nosso planejamento de investimento. Então, depende da infraestrutura, da capacidade de docentes, né, de professores, e também da infraestrutura que nós temos de investimento e de orçamento dentro do campus. Então, muito obrigado pela presença de todos e todas. Gostaria de passar a palavra à professora Ione, que é a nossa servidora, que é presidente da comissão de revisão do PDI. Essa revisão, então, ela tem o intuito de analisar aquilo que já foi planejado e colher observações, importantes observações da comunidade. Então, esse objetivo vem dessa tentativa de observar quais necessidades talvez a comunidade possa fazer frente ao PDI, ao Plano de Desenvolvimento realizado e feito para 2024 e 2029. Por favor, Ione. Obrigada, Murilo. Tem que ficar aí, né, para a gente sair na direção. Gente, boa tarde, então, né? Eu sou a professora Ione, sou da área da Educação e Pedagogia. Estou nesse campus, acho que tem uns 5 meses que eu estou aqui no campus de Catanduva, mas é uma cidade que eu conheço bem porque a minha mãe nasceu aqui em Catanduva. Eu tenho uma mãe morta já há 39 anos, então a maior parte do tempo passei sem, mas enquanto ela era viva a gente vinha passar as férias de infância aqui, então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade e tenho gostado muito desse campus também. Vou ficar um pouco aqui para sair, porque eu estou fora, mas aí não vai dar, eu não vou conseguir me enquadrar. Eu vou tentar ser breve, pelos compromissos. Primeiro, eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, endossando a palavra do professor Murilo. A gente vai fazer aqui só um breve panorama de como estamos, essa situação, como está o Instituto Federal de Catanduva. O PDI, conforme disse o diretor Murilo, ele é o principal documento de um campus, né? Quais caminhos que a gente vai tomar, quais deficiências a gente precisa suprir. Hoje, o que eu apresento para vocês está com base no nosso relatório vigente e que está sendo revisto. Quero agradecer a presença do professor Marcelo, que é um relatório que foi feito durante a gestão do professor Marcelo, e a gente tem ainda, inclusive, um privilégio de estar
O professor Marcelo desculpa, Marcelo, que eu vou ter que falar. Ele é da Comissão Central de Revisão. Então, você vê, não é em todos os campos, que eu acredito que não é em todos os campos que tem são 5 membros e um deles é o do nosso campus. Então, eu acho que isso é uma vantagem, até para algumas dúvidas que eu pude, né, enquanto membro da comissão, estar tirando com o professor e assim está otimizando. Então, muito do que trata aqui está, para fazermos jus, né, foi durante a gestão do professor Marcelo, hoje professor de Educação Física, mas até abril era o diretor-geral dessa unidade. Você precisa virar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Assim? Mas aí eu acho que você pode virar para o público depois. Acho que eu não São vou duas conseguir. câmeras. Eu não vou conseguir me enquadrar. Pode vir mais para frente, então. Eu não consigo me enquadrar, porque sabe como é que é professor. O professor anda de um lado para o outro, é mão, gesticular. Você pode passar, Patrícia. Então eu vou fazer só um panorama rápido. Esse professor Murilo já falou qual que é. Eu acho que muito interessante do Instituto Federal, e por isso que eu acho que os servidores em geral gostam de atuar aqui no Instituto Federal. É difícil. Eu trabalhei 19 anos numa escola de educação básica, na cidade onde eu moro aqui, eu moro em Araraquara. Já pude... Eu estou falando de mim, mas não sou eu. É só para contar como é essa experiência do Instituto Federal e como a gente desenvolve. Eu não vejo tanto envolvimento das pessoas, em que pese, aqui como o professor falou, a gente teve retorno de férias, várias situações com os professores, e a gente também tem momentos de estar falando com eles, né? Mas assim, nós servidores, de modo geral, eu já passei por 4 campos, temos um apreço muito grande de estar no Instituto Federal. E uma das questões muito bacanas que eu acho do Instituto é essa preocupação em estar dando uma resposta para a sociedade e dar à sociedade emergir as necessidades. Então a gente não está olhando para o próprio umbigo. Olha que curso. É evidente que tem seus vícios e vicissitudes, é um sistema com tensões, né? O relatório do PDI está disponível, esse ainda vigente, então lá tem todo por exemplo, a fala do diretor que conta todo o percurso do que foi, então não é sempre um processo linear e tranquilo. De tensões, porque somos humanos. Né? Mas que resgata essa ideia de olhar para a comunidade. Então a gente está olhando para nós, vamos fazer o curso que eu quero, né? Então vamos ver o que dá. Mas, enfim, o curso que responde a um eixo que já foi discutido socialmente para a instalação do Instituto Federal. Estou indo muito rápido, gente. Porque se eu for devagar, a gente sai meia-noite, pode passar. Então, a gente... queria fazer uma observação. Pode Quando fazer. vocês virem eu no celular, eu não estou disperso, tá? Eu estou anotando uma coisa ou outra que me interessa, tá bom? Nossa, que do que bom você que está você dizendo, falou. tá? E a gente é professor já fala, guarda o celular, esquece. Começa a achar que você está na sala de aula, guarda o celular. Que isso, vou anotar. Então a gente está fazendo a revisão, estava previsto, né, para essa revisão no ano de 2025, pode passar, Patrícia. E a gente tem alguns balizadores, alguns indicadores para a gente perceber se a gente está atingindo, a gente tem que atingir. Né? Alguém aqui faz o que quer, nada disso. Então, nós temos que ter esse compromisso de atingir alguns índices. E se não atingir, buscá-los. Por exemplo, na questão dos cursos integrados, que é do nível médio, a gente até o mínimo é de 50% de vagas, e aqui a gente passa, né, Thiago? A gente ultrapassa, a gente atende bem a questão dos integrados ali. Para as licenciaturas, que é a formação de professores, tem que ter ali um mínimo de 20%. Pode passar, Patrícia. Também a gente tem que observar outro critério, que é a relação professor-aluno, que tem que ter pelo menos um professor para cada 20 alunos. Eu não sei se aqui a gente tem todos os servidores, mas o padrão do IFE são 70 docentes e 45 técnicos administrativos. Não sei se aqui a gente... Do campus que eu sou oriunda, a gente tinha 65, ainda tinham 5 vagas. Pode... Boa noite. Boa noite, né? Boa tarde, né? A gente começa a poder... Boa tarde ainda.
Outro indicador que a gente tem que ver do desempenho da nossa instituição, então vocês percebam, pessoal, que a gente tem que, algumas diretrizes, algumas linhas, a gente tem que observar. Óbvio que quem observa mais, né, além da gestão, a equipe que é mais, que está ali conduzindo, que somos a equipe da revisão do PDI, ou mesmo a equipe do PDI instituída, né, que vai olhar mais fortemente para isso e vai apresentar para o grupo da unidade, vai apresentar para os grupos externos que são convidados a participar dessa audiência. Então, a taxa de evasão e permanência estudantil também é um indicador que nós temos que observar. A eficiência acadêmica, né, a aprovação, a conclusão dos cursos, esse equivalente aluno também, com esforço acadêmico, carga horária. Pode passar, se tiver alguma dúvida, tá? Bom, como que a gente está? Só uma mudança, né, no PDI atual, a gente estava com 10 cursos que estavam indicados lá. A gente tem 11 cursos atualmente. E lembra que eu falei ali atrás dos 20% da área da educação que a gente tem que atingir? O campus, ele tem uma dificuldade nesse aspecto na área da formação de professores. Aí você fala, é o campus Catanduva? Não, não é o campus Catanduva. A gente tem uma dificuldade, até pela própria desvalorização da carreira docente, né? E isso se reflete como? Na procura dos cursos de licenciatura. Eu fiquei surpresa aqui em Catanduva por conta do número de ingressantes. Eu sou professora da turma de primeiro ano. Eu já falei para vocês, é o 4º campus que eu estou toda na perspectiva de vir para mais próximo de Araraquara, que é a cidade que eu resido, como eu falei para vocês. E a entrada dos alunos e permanência, pelo menos até o primeiro semestre, me surpreendeu. A gente está aí com 35 alunos. No campus que eu vim, com muito esforço, a gente conseguiu 15 alunos esse ano na entrada, né? Então, eu acho que Catanduva saiu assim, me surpreendeu nesse sentido. Aí eu estava falando dos cursos, né, dessa área da formação docente. A gente tinha um curso que já está em vias de extinção. A gente fez a reunião com o coordenador, que é Saberes e Práticas para a Docência do Ensino Fundamental. Por falta... Ele começou bem, né, lendo histórico, bem como? Com o público, né? E ao longo da 3ª ou 4ª oferta, ele foi, enfim, não tivemos uma demanda, né? O campus não teve... Eu tenho que tomar muito cuidado em falar não tivemos e o campus. Para a gente não se apropriar do trabalho, sabe, Murilo? De que foi porque eu estou há 5 meses. Né? Então a gente tem uma questão ética muito forte em mim para você não se apropriar, né, de um trabalho que foi feito anteriormente, né? Com muito respeito aos meus colegas que estão aqui há muitos anos. Então esse curso ele não tem demanda. No PDI houve um estudo, até para ver se a forma como ele foi oferecido, se a gente oferece como ensino híbrido. Tem até um momento ali em que o campus, os atores que construíram o PDI, conversaram com outros campos que têm cursos de educação à distância para ver se é uma viabilidade. Hoje não podemos mais fazer um curso totalmente à distância em função do Ministério da Educação. Os cursos eles têm que ter carga horária presencial, uma carga horária presencial, são mais próximos do híbrido, que inclusive era um termo que não existia e hoje tem. Nós temos um outro curso que era para iniciar em 2026, aí já saindo da área da formação de professores, estou dizendo a situação, né, que a gente está aqui, está dando para compreender, que é um curso técnico, que seria em manutenção automotiva. Mas a equipe de gestão anterior e a equipe atual, estudando, observaram que além de ser um curso caro, né, um curso de manutenção automotiva, de todo recurso que precisa ter, ele não tem muita demanda de pessoal
de alunos, bem prático. Não tem muita demanda de aluno. Então, provavelmente, o que vai ocorrer com ele? A sugestão, com a conversa com a área, é terminar o PPC, afinal de contas, são seres humanos que construíram, né, os colegas professores, fizeram toda a pesquisa. O PPC já saiu do campus, foi para outra instância para ser analisado, a gente não pode simplesmente rasga, termina o PPC, a gente vai sugerir isso está dentro, né, do nosso relatório, vai sugerir ali para o CONCAN, que é o órgão máximo que vai analisar, mas é muito difícil que tenha abertura desse curso em função de toda a questão. Muito caro com pouca demanda, não vai responder. E isso você vê em outras regiões. A gente, o DAI anterior, né, o professor Rafael Matera conversou em conversa comigo e tal, ele disse que foram feitos estudos até em Piracicaba, que lá tem a Hyundai, né? Em Piracicaba. E mesmo assim, esse curso tem baixa demanda. Então, é uma questão que nos fez refletir, né? Um alerta. Pode passar, Patrícia. Bom, pode passar também. Um dos problemas que está no atual PDI, que a gente não consegue atingir, nós temos ali um balizador que é o PROEJA, que é a educação, tá, EJA, mas o PROEJA é o lado profissional da educação de jovens e adultos. Então, nós temos os campos, né, devem atingir de 10% a 40% de alunos, de alunos, né, de cursos voltados para o PROEJA. Eu acho que no Instituto Federal, eu sei que Matão e Capivari tem PROEJA, né, Marcelo? Não sei se você... Não, Jacareí. Mas dos 40 são pouquíssimos. Então, não é que a gente está totalmente distorcido, né, Murilo, é que realmente é uma questão difícil dos institutos federais em geral. Então, nós não temos força de trabalho, nós vamos revisar, mas já com base no PDI anterior, nós temos dificuldade dessa força de trabalho nós docentes, né, na nossa área, nossa formação. Por exemplo, se eu for fazer algo na educação, a gente tem uma professora de educação, pedagogia, que é o meu caso, e que a gente não tem que dar conta, né, das disciplinas da área da educação. Então, por exemplo, isso é um exemplo. E assim pode ocorrer com outras áreas. Pode ter 2 ou 3 professores, a gente tem dificuldade. A ideia é fazer as parcerias com os municípios. Isso já está no PDI, né, vigente, que foi feito esse trabalho de procura para que se possa fazer parceria com as cidades da região, e a gente entende que é importante, para dar essa resposta social que o Instituto Federal se propõe. Vamos ver. Tem várias coisas que o professor Murilo já disse, o nosso diretor. Então, a taxa de evasão do campus de Catanduva ainda não atingiu a meta de 10%, a relação de professor, a RAP ainda não atingiu a meta de 20%, né, que é aquela que eu tinha falado para vocês ali. O ensino médio, realmente, acho que de quase todos os institutos federais, vamos dizer, a locomotiva, né, dos campos, a gente tem atingido. E a formação de professores é um gargalo, né, que a gente tem. Não sei, Thiago, se você quiser falar mais algumas coisas dos números, que eu pulei, se você quiser falar, que eu vou aqui de uma conclusão. Pode passar, Patrícia, que algumas coisas que eu não vou... tá. Eu tentei, gente, com os meus parceiros, ser breve para não tomar muito tempo, mas dá um panorama, né? Então vocês viram, a gente não tem PROEJA, e as condições que a gente, para oferecer, a gente precisa da parceria. Formação de professores, que é uma das prerrogativas do Instituto também, a gente, mas aí é uma coisa ampla, né? Aqui é um sucesso.
embora não esteja atingindo, é um sucesso nessa área. Tem campos que nem possuem. Eu vou dedando os campos, em São Carlos não tem. Não tem nenhum curso de graduação para formação de professores. E aí eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Para nos auxiliar, a gente tem aqui um relatório, uma ficha, que inclusive é indicada pela comissão. Ainda bem que eu fiz, né? Porque a gente está aqui membro da comissão central, de revisão. De vez ele não vem participar, não é nada de fiscalização, é uma brincadeira. E para que vocês sugiram, né? Para que a gente possa colocar no nosso relatório de revisão. Eu coloquei a ficha, vocês não precisam fazer hoje. Né? Porque eu já falei, encarna a professora e fala, olha, tem 10 minutos para responder. Vocês conseguem enxergar que essa letra linda, maravilhosa, ainda falha aqui? Aqui, só colocar. Eu coloquei, gente, não vi. Eu acho que eu tô nervosa, perdão. Eu até coloquei o e-mail para vocês fazerem as sugestões, indicações, as contribuições. Eu agradeço muito. Os institutos, nesse momento, eles sobreviveram muito com verbas parlamentares. Muito. Isso aí acho que é uma fala uníssona a gente tinha... Vocês ouvem, né? Corte de verba, a gente teve que fazer algumas manifestações. Então, eu acredito que o vestiário agora que está sendo construído foi por emenda, né? Parlamentar. Conseguiu, então acho que a gente conta muito com essa participação. A gente tem, sim, algumas dificuldades. Aí eu vou passar para vocês não precisam, mas pelo menos seguir essa linha, pode mandar pelo digitar mesmo, eu acredito, né? Vocês estão os dois juntos? Sim. Obrigado. Eu falei muito rápido. Não posso repetir pausadamente. Aí a gente sai muito. Porque a gente sabe, né, do tempo de cada um e da. Mesmo eu também, né, logo mais eu tenho aula com os alunos, justamente os alunos do primeiro ano, logo mais às 7 da noite. Então, o que a gente se propôs e qual é a indicação? Dar esse panorama de como a gente está, das nossas dificuldades, as nossas... para atingir alguns balizadores, a gente tem que atingir. E também abrir para o que vocês acham necessário que a gente tenha. Né? O que dá a resposta para vocês, que a gente pode... Eu não sei seu nome, que entrou depois, não sei seu nome. Essa Thaís, sou vereadora. Thaís é vereadora. Obrigada pela presença. E assim... do que vocês veem, né, das demandas que vocês em conversa aí nos setores, com a população, que o Instituto Federal possa responder, porque a gente, como eu ia dizendo, né, o legal do Instituto Federal, da gente estar atuando no Instituto Federal, é essa resposta para a sociedade. Vamos fazer o curso que eu quero. Às vezes isso acontece, mas o ideal e o que é mais firme, é porque a gente também não pode ficar adorando a pílula para falar que não existem suas dificuldades, mas o que a gente se propõe, e por isso que tem os colegiados e tudo, é fazer cursos, oferecer, né, que tenham essa resposta. Mas que eu li que são 11 cursos, né, que Isso. hoje. Você tem de memória os cursos? Pode abrir Não tem. Anotar? Eu tenho na minha memória. Na minha memória aqui, ó. Abre o site do Instituto, aí foi curso. Será que ele não navega? Deve estar na internet? Mas é só você dar no seu celular aí, ó. São 4 integrados, né? Que são Eu integrado vou dar em... um nome. Sim. Fácil. Pode, Murilo. Posso falar? Pode. Desculpa, Não, pode. presidente da comissão da Você acha que eu vou brigar com o diretor? Agradecer a vereadora Thaís Braz, muito obrigado, sua assessora, muito obrigado pela presença, representando a Câmara Municipal de Catanduva, né, em nome do Marcos Brito, muito obrigado pela presença. Nós fez uma pergunta importante, né? Os 11 cursos hoje são 4
integrados, né, que a gente chama de integrados ao ensino médio, então são disciplinas propedêuticas, mas as técnicas juntas. Né? Então são técnica e mecânica que nós abrimos esse ano, né? O senhor Marcelo trabalhou no projeto do PC, junto com as coordenações, então, técnica integrada em mecânica, técnica integrada em mecatrônica, química, técnica integrada em química e técnica integrada em redes de computadores. Então são os cursos que nós temos e redes de computadores. E o técnico em redes de computadores. O técnico que a gente chama concomitante é que o aluno ele não cursa as disciplinas propedêuticas, só cursa as disciplinas técnicas. E esse aluno geralmente é a partir dos 17 anos. Então ele está no ensino médio, ou está na empresa, ele só faz a parte técnica aqui, que é o técnico em fabricação mecânica. Então ele só faz esse curso no período noturno. É um curso que também tem uma demanda baixa no início, geralmente teve uma demanda atendida no passado, né, por conta das nossas empresas na área de metal mecânica em geral, né, na área de metal mecânica, mas hoje está com um número, às vezes, de demanda reduzido, né, e número de formação também reduzido. Mas é um curso importante porque é o único curso que a gente tem de formação de trabalhadores, né, da indústria, que trabalha na indústria, etc. E aí tem os cursos de graduação tecnológicos, né, e também de licenciatura em química e licenciatura, segunda licenciatura em matemática. Esse segunda licenciatura em matemática ele é EAD, né, ele é feito à distância, através da UAB, né, Universidade. E engenharia de controle e automação, que é integral, e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, que é parte de programação, né, parte que o aluno aprende a parte de programação. Técnico de engenharia de controle e automação é o engenheiro de processo, que melhoria de automação de processo, automação de produtos, faz esse tipo de trabalho dentro da indústria. E a pós-graduação que nós estamos abertos, né, que está em descontinuidade, que é saberes e práticas, e internet das coisas, a IoT, que é uma pós-graduação que nós temos que é ligado às tecnologias aí, bastante procurado, é um curso que ainda tem alta demanda, mesmo sendo presencial, com uma demanda alta. Acho que é isso aí. E aí, se você, obrigada, se vocês puderem fazer essa contribuição para a gente, enviar para o e-mail, assim, uns 7 dias, né, uma semana, e a gente analisa para dar resposta. Eu acredito que a gente vai precisar fazer uma outra audiência para poder dar a resposta da análise que a gente fez, né? E a gente vai anotar, nós temos um prazo para cumprir com essas audiências e também com a revisão do PDI. E é isso, gente. Se vocês gostariam de... Marcelo, você eu acho que o PDI é o começo europeu das ações e desde a formulação do PDI no ano de 2023, a gente sempre tenta buscar aquilo que aparece como demanda da sociedade e que de alguma maneira a gente consiga, né, atender aqui. Né? Como nós temos alguns eixos definidos, tudo aquilo que foge um pouco desses eixos, a gente às vezes não consegue atender plenamente por conta das especificidades, né, de professores, de conteúdos. Então, trabalhar com parceiros acaba sendo uma forma bastante importante para atender as demandas da sociedade. Né? Então, o Senac está aqui, que é um parceiro bastante importante com a gente, que faz com que a gente consiga atender demandas que sozinho a gente não atenderia. Né? E isso eu acho que é importante a gente conseguir avançar para outras temáticas, né? Para outros locais que também apresentam demandas, mas que sozinhas a gente não atende, mas trabalhando com outras instituições, com outros parceiros, a gente pode atender essa demanda social. E o EJA talvez seja uma das maiores dificuldades da rede federal. Né? A rede federal no Brasil inteiro, ela tem um percentual de atendimento do EJA em média de 6%. Então, assim, ela é muito baixa. Por uma série de razões, por uma série de fatores, né, que não cabe aqui discutir, né, as dificuldades do EJA, mas o aluno do EJA, ele é um aluno que tem as suas demandas, as suas necessidades, e elas precisam ser atendidas para que ele continue na educação. E eu acho que é esse o grande problema, né, porque o Instituto ele não consegue atender tudo isso.
as demandas do aluno, as necessidades do curso, do ProEja, que são cursos que, pelas características dos próprios alunos, eles trazem para a gente outras demandas. E a gente não consegue atender sempre. Né? Alguns campos que conseguem atender, porque o campus foi formado já com aquele objetivo de ter o ProEja em Capivari. Capivari tem 2 cursos de ProEja. Então, assim, eles foram formados desde o seu início, pensando, olha, a gente precisa dessa estrutura para atender o ProEja. Então lá eles conseguem atender a demanda do campus mesmo. Né? E a gente sempre buscou parcerias com as prefeituras, com os municípios. Só que a resposta é muito negativa. Né? Assim, não só a Catanduva, mas as cidades vizinhas, elas não têm interesse em promover o ProEja. Né? E pelas razões que eles dão, que é falta de demanda, mas a demanda não existe. A dificuldade é atender as necessidades daquele grupo específico para que ele permaneça na escola. Então, acho que se a gente for pensar no desenvolvimento do EJA, que é uma instituição, a gente tem que ter parceiros que, de fato, também têm interesse em desenvolver o EJA, né, ou o ProEJA. Só que ainda não é uma realidade dentro da nossa região e micro-região. Então, fica sempre na tentativa, né, de ir atrás, de conversar, e na hora que se coloca, olha, então vamos fazer dessa maneira, aí existem, né, as dificuldades que são colocadas politicamente, também pelas próprias secretarias de educação, não só de Catanduva, mas também da micro-região. E aí acaba que a gente não consegue avançar. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Né? Muitas vezes em outras demandas que apareceram até no último TDI, a gente conseguiu atender. Não com cursos regulares, mas com atividades paralelas. O EJA não. Então, assim, a gente já bate cabeça para o EJA. Inclusive, é uma questão proporcional. A demanda do EJA, ela aparece para as prefeituras, inicialmente. Porque quem procura, vai procurar geralmente a rede municipal, que é a rede que, teoricamente, se enquadra. E essa informação simplesmente morre nesse processo. Então, a gente não tem nem a planilha, por exemplo, de número de interessados ao longo do período. É um dado que não existe. Se você pergunta, ele não existe. Então a gente não consegue nem saber quanto foi a procura. Porque a oferta a gente sabe que não existe, mas nem a procura para saber quem são esses onde eles estão trabalhando, isso seria adequado. Então essa parte informacional, eu acho que é o que mais dificulta o acesso a uma plataforma que a gente consiga colocar os cursos para rodar. Então a gente não sabe quem são, onde eles estão, qual seria nem a região que eles estão concentrados. Mas ao longo das outras unidades, a gente não consegue ter esse tipo de traçar esse perfil. Isso fica muito difícil. Por outro lado, que é o outro lado do trabalho educacional, é a formação de professores. A gente tem uma evasão que foi melhorando ao longo do período. A gente tem uma única licenciatura. E agora, pelo menos para as questões formais, provavelmente nós vamos atender esses balizadores com a segunda licenciatura à distância, porque é um curso que tem uma entrada muito maior. Ela tem também uma evasão extremamente alta. A gente trabalha com a EAD, a taxa mínima de uma evasão de 60%. Isso é o normal para qualquer tipo de formação profissional. Mas como ele tem uma entrada massiva, então a gente consegue colocar um bom número de professores formados ao final. E lembrar que ele é a segunda licenciatura, né? Então é para pessoas já formadas e no hoje das atividades, para o ensino fundamental principalmente, o maior número de professores é linguagens matemáticas, que é o maior número de aulas, inclusive. Então, normalmente, eles têm uma boa saída profissional após formado. Na verdade, também, nos primeiros ciclos, são os professores que já estão em atividade e que querem regularizar a situação formativa. Eles já estão trabalhando normalmente com as aulas eventuais e várias outras redes de ensino, e aí eles tentam a formação. E a evasão, basicamente, é a compatibilidade com o trabalho. Esse é o maior número. Então, é sempre um jogo que a gente tenta se adaptar. Mas como a OAB já é especialista nesse assunto, teoricamente, ela já vem preparada já para esse perfil de estudante, com módulos dos cursos já preparados para isso. Então, o que o Instituto faz, na verdade, é fornecer infraestrutura e mão de obra basicamente básica para a coordenação de cursos. Os professores são contratados via bolsa MEC, via CAPES. Então, é um programa bem sedimentado. Nós não somos polo desse curso aqui, quer dizer, o atendimento de final de semana, que é obrigatório para
para completar a carga horária presencial não é feita em Catanduva. Tem um polo Matão, Peruíbe, Batão tem polo, São Paulo tem dois ou três polos, mas nós não somos polo. E mesmo assim, quer dizer, esses professores da nossa região, pode ser que nós temos a coordenação aqui, mas eles estão focados em outros, ou sediados em outras unidades. A gente falou OAB, que para a gente é uma coisa muito cotidiana. A OAB é a Universidade Aberta do Brasil, uma universidade do governo federal, e que foi constituída para levar cursos de formação superior para diferentes localidades do Brasil, principalmente aquelas de difícil acesso. E, então eles abrem os editais, e as instituições federais elas atendem esses editais para desenvolvimento dos cursos na sua região, atendendo uma infraestrutura mínima que é necessária para esse tipo de curso. E aí, só fechando com o Thiago, eu acho que a nossa instituição a gente se coloca, principalmente nesse momento daqui para frente, da nossa instituição, uma instituição que busca trabalhar com outras instituições. Porque a educação a gente participa já em diferentes momentos, em diferentes níveis de ensino, e a gente sabe que cada instituição, às vezes, olha para a outra, como estamos disputando alunos, não fazemos parte do mesmo contexto social, e isso às vezes dificulta que as demandas sociais, as demandas econômicas também sejam atendidas. E eu acho que isso é algo muito negativo, e a gente verifica isso na cidade, mas eu acho que já melhorou. Eu acho que a gente já teve um distanciamento muito maior entre as instituições de ensino no passado. Então eu acho que a tendência para que cada instituição consiga trazer um benefício maior para a sociedade é se aproximar. E esse trabalho de aproximação permite que a gente consiga enxergar outras demandas que aparecem na sociedade e, de maneira conjunta, oferecer soluções para aquilo, para aquelas demandas. Então, eu acho que não tem como a gente fugir dessa necessidade de aproximar as instituições, sejam instituições de ensino, sejam instituições de ensino, mas que também, de alguma maneira, dialogam com o mercado de trabalho. Eu acho que a gente só consegue avançar pensando no desenvolvimento educacional do nosso município, da nossa região, quando as instituições se aproximarem mais. Eu sei de todas as dificuldades que tem para isso, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir, considerando as especificidades de cada rede, mas estar todos abertos a essa possibilidade para que a gente consiga avançar na melhoria daquilo que é oferecido na sociedade, seja no ensino básico, no ensino superior. Marcelo, uma dúvida. Vocês têm mapeado essas necessidades do colégio além da sala de aula? A minha sala de aula se diz aqui. Vocês buscam as prefeituras, as secretarias, mas em que sentido, em que demanda é essa? É alimentação, é transporte? As demandas, a gente consegue desenvolver os cursos com a parte técnica. Com a parte técnica a gente consegue atender. O gargalo para a gente é o propedêutico, que são professores das disciplinas comuns. Então, matemática, história, geografia. Então, para esse grupo de disciplinas, a gente não tem professor. A gente tem professor com carga horária que consiga desenvolver. Porque você tem um curso novo, é uma carga horária grande também. A parte técnica a gente consegue. Então, quando a gente conversa com as prefeituras, é sempre levando essa realidade. Olha, a gente entra com uma parte e vocês entram com a outra. Então, a prefeitura entraria, ou uma outra instituição, com os professores do propedêutico. E a gente entraria com os professores do técnico. Há necessidade de alimentação, bolsa, porque o aluno do EJA, legalmente, ele tem uma bolsa maior, por conta da realidade do aluno do EJA. Então, ele já tem uma bolsa que ele recebe maior. Alimentação, transporte, tudo isso é um combo que tem que vir junto, porque senão o aluno não permanece. Então, tudo isso tem que ser conversado no próprio município, com a outra instituição, para que seja viabilizado. A instituição, o Instituto Federal, quando é aluno do EJA, ela tem um valor que ela paga a mais da política de assistência estudantil. Então, por exemplo, os alunos do ensino final, do ensino médio e do ensino superior,
a gente tem um valor que é pago a esse estudante. Para o aluno do EJA, esse valor é 3 vezes mais. Então, você paga R$200 para um aluno do ensino médio, para o EJA você vai pagar 600. Então, vem o dinheiro adicional para isso. A reitoria faz uma separação para atender os alunos do EJA, porque se não fizer isso, né, não adianta você abrir o EJA, ele não vai ter aluno, ele vai evadir. Então, assim, já existe uma separação específica para esse aluno. Né? Então, a depender do caso, do tipo de curso, né, qual que é a instituição parceira, tem que dar conta de tudo isso. Só que não é simples, mas... Uma coisa importante também que os eixos, geralmente, para eixo específico, talvez um pouco mais, né? Mas para todos os outros, eles vêm de uma base de dados, por exemplo, da Associação dos Comerciais, da própria Prefeitura, da demanda de trabalho, cargos vagos, demanda de salarial, tudo isso entra no relatório do PDI, que foi feito em 2024. Então, a partir desses dados todos compilados, é que se busca o eixo informativo mais adequado para a oferta de cursos para isso. Então, o que falta, na nossa opinião, é um movimento sequencial das secretarias de educação, em que eles busquem esse perfil e tenham um histórico de busca. Então, a gente não sabe quantos são. A gente não sabe quantos evadiram do ensino médio, que aí fica um dado estadual, e aí não tem esse repasse para as prefeituras que possam buscar dentro da sua realidade como é que poderia ser melhor atendido esse aluno. Então, esses dados, eles são depois compilados no nosso caso, especificamente, e aí, nesses momentos de revisão, a gente faz as propostas e as ofertas de curso. O EJA, a dificuldade é maior ainda, porque a gente acaba não tendo, por um lado, público, e por outro, que é o mais importante que o Marcelo está falando, a oferta parceira a ponto de viabilizar. Se a prefeitura não fizer esse movimento, basicamente, a gente inviabiliza por total, completa a oferta. Mas esses mesmos dados subsidiam para a gente as tomadas de decisão para os cursos médicos, e aí é muito mais nossa responsabilidade. Então, a gente faz um compilado entre esses dados macro que os municípios possuem, juntamente com as juntas comerciais, industriais, tem dados muito atualizados, muito bons, sindicatos, e a nossa força de trabalho. Então, esse estudo, por exemplo, nós estamos no primeiro ano do curso de mecânica, que é basicamente isso. Então, ele vem dentro de um eixo de fabricação mecânica, de um eixo historicamente atual de Catanduva, e foi possível colocar um curso de mecânica. Isso é outro curso. O curso de automação, de mecânica de automóveis, né? Não é exatamente isso. Mecânica de automóveis, né? Automotivo. Embora tenha sido, intuitivamente poderia ser um curso razoável, ele acaba, mesmo no formato concomitante, ou seja, o aluno faz um ensino médio de instituição e vem aqui apenas para aprender a parte profissional, ele acaba não tendo uma saída, uma busca importante pela experiência em outros locais. Então, esse jogo é um jogo que precisa ser feito dentro desses momentos, que são momentos de revisão. Então, para agora, especificamente, a novidade desse PDI, que não é, né, dessa revisão PDI, é a abertura do curso de mecânica, que foi previsto lá, agora está rodando, então conseguiu ser efetivado, e a segunda licenciatura, que foi uma demanda do MEC, uma abertura digital, então a gente fez a adesão aqui no campo pela sua oferta. Então são dois cursos novos, na verdade, que estão rodando neste momento. E fechamento do curso de pós-graduação que não teve demanda. Então, ela vai aos poucos se modificando o perfil de oferta de curso do campus. É isso. Vou iniciar então a nossa audiência pública. Gostaria de agradecer. Nós vamos deixar essa gravação disponível na internet. Eu gostaria de pedir a permissão de todos, se pudesse. Então, agradecer aí a presença de todos, de todas. Agradecer a vereadora Thaís Braz pela representação aí do nossa Câmara dos Vereadores aqui de Catanduva, e nosso abraço, né, a todos os vereadores e as vereadoras, né, e a importância da participação da vereadora aqui dentro do nosso campus. Nós agradecemos, né, sempre efetiva, sempre presente, né, muito obrigado aí pela sua presença. Gostaria de agradecer também, em nome, né, da nossa deputada estadual, a presença do Onofre Baraldi. Muito obrigado por representá-la aqui, a nossa deputada, e também
externe nosso abraço também e agradecer, né, pelo apoio, né, e também por prestigiar esse momento importante da nossa audiência pública aqui dentro do campus. Externe nossos agradecimentos à deputada, que sempre também está disponível e nos ajudando, né, nessas importantes obras aqui dentro do campus e hoje, né, na parte também de disponibilização de bolsas de pesquisa, né, de inovação aqui dentro do campus, através do Parque Tech. Muito obrigado, né, em nome da nossa reitoria, em nome do nosso reitor Silmário, e nosso pró-reitor na área de pesquisa e inovação, Adalto. Muito obrigado pelo apoio dado pela deputada e importante aqui dentro do campus. E o Fernando, Tiago, do Senac, né, eles sempre parceiros também aqui do campus, parceiros dos cursos. Muito obrigado pela participação nesse momento importante no nosso campo de revisão do PDI, né, com o professor Marcelo, nosso diretor, né, enfim, né, mas para agradecer a presença do Marcelo aqui também, né, que coordenou todo esse processo, né, junto com o Senac, para que essa parceria pudesse existir, e nós somos muito gratos por essa parceria, porque ela nos ajuda muito. Então, Fernando, Tiago, né, em nome aqui do Instituto Federal, nosso abraço, muito obrigado pelo esforço que vocês fazem por estender aqui ao campus de Catanduva esses importantes cursos, né, na área de formação inicial continuada, que é a nossa parceria. E além de ajudar, né, em programas importantes, que é o Programas Mulheres Mil e tudo mais que nós já falamos aqui. A Regina, né, Regiane, desculpa, Regiane, muito obrigado, Regiane, pela presença também, por estar representando aqui o sindicato da alimentação, isso, né? E o Marcelo, que é o presidente. Então, muito obrigado por representá-lo aqui na nossa instituição. Então, é uma grande alegria, né, tê-lo aqui também e observar que vocês estão preocupados também com a educação do município de Catanduva, né, preocupados também com o desenvolvimento aqui do Instituto Federal de Catanduva. E eu faço isso aí, desculpa, né, interromper esse momento, assim, porque ele é importante, porque poucas pessoas estão interessadas com o movimento e a importância da educação dentro do nosso município. Então, vocês como representantes são muito importantes para nós, muito obrigado, parabéns à comissão de revisão do PDI pelo trabalho, e Ione, presidente da comissão, que vem junto com a Patrícia, junto com o Thiago, junto com o nosso aluno, Pedro, a Carla, os nossos alunos. Muito obrigado pelo trabalho que vem executado. Né? Gostaria de agradecer o Elver, que está presente também, nosso diretor acadêmico, educacional, desde as 7 da manhã por aqui. Muito obrigado aí por todos. Então, eu encerro aqui a nossa audiência pública de revisão do PDI e gostaria de deixar esse vídeo lá disponível no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Pode fechar. Nossa, vai ser um momento que pareceu bem meu abdômen. Fechou mesmo? Tem como editar? Tem como editar?
Sim. Isso, Eu copio depois daqui. Melhor eu copio daqui. Porque eu vou combinar alguma coisa. Ou, inclusive, acrescentar que eles estão falando, se houver alguma demanda, alguma coisa que a gente não pode trabalhar com, é porque eu tenho 23 coordenadores. assim, né? Porque a gente pode marcar, tipo assim, 1 hora, 2 horas. Sim, ela espera Porque a gente vai por partes. mas eu fico lá. Na quarta, Só você senta com os coordenadores e pega esses Eu não sei se eu aguento na quarta. Agora eu queria ir embora, eu tenho que dar aula. Eu sei, a minha família trabalha muito com a parte de vinho, eu sei que eu acho que tem muita deficiência nessa seria. Seria alguma coisa que eu poderia conversar, a gente conversa. Depois eu converso, explico com o Murilo, eu faço com o Murilo certinho. Tá bom, seria uma coisa muito interessante. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Tchau, Ione. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer, viu? Todo meu. Aí se tiver, põe lá as demandas. Não, eu vou pôr sim. Vamos ver. Certo, né? Foi ótimo. E aí era assim, as aulas que vocês me durante a semana. As aulas técnicas só na sexta-feira. Então a disponibilidade de uma Sai aqui, tá desligado. bem pontual. Sai tudo isso aí, porque Murilo, eu posso tirar daqui? Eu não sei mexer nessa câmera. Deixa eu melhor tirar. Deixa eu só. Tira essa câmera, por favor, que eu tô com medo de Eu mexer e ia- perder alguma coisa.